porque nós já estamos no momento da ministração da palavra tão cedo, mas eu gostaria de te dar uma explicação por isso. Daqui a pouco nós vamos acabar o culto mais cedo, porque haverá um ensaio geral com a igreja para a programação do Natal. Então, a gente vai, a Ivangleice depois, a profetisa, vão fazer as informações gerais, então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Então eu queria deixar isso claro, você daqui a pouco vai estar participando desse tempo. E hoje também, nós temos daqui a pouco, como o irmão Ivanildo falou, hoje pela manhã nós tivemos um momento muito ímpar em Santa Bárbara, e aí a gente preparou um vídeo sobre isso, e nós vamos ver também em culto de ação de graças, amém? Por mim, pode deixar as luzes apagadas, por mim, ok? Mas se você quiser, tiver problema na vista aí, você pode pedir para ligar a lâmpada, mas fica tão bonito assim, irmãos, olha, você olha assim, fica tão bonito, e eu gosto muito desse aspecto de luz. Para mim, luz representa sempre Jesus. Jesus sempre é a luz que brilha em meio às trevas. Se não houvesse essas lâmpadas aqui, provavelmente a gente ficaria bem escuro o ambiente. Mas a luz traz uma diferença no ambiente. Porque essa luz, ela faz toda a diferença. Assim como Jesus faz toda a diferença em nossa vida. Eu gostaria de começar essa reflexão dessa noite com você, falando sobre algo que eu tenho entendido no Senhor. Deus tem seus atributos. Um dos atributos de Deus é a justiça. Ele tem vários atributos, mas um deles é a justiça. E a justiça talvez, e foi bem nos ensinado no primeiro dia desse mês, no primeiro domingo desse mês, que a justiça ela não é a minha justiça, não é a sua justiça, mas é a justiça do nosso Deus. Aí a gente tem um problema, porque como seres humanos, nós queremos sempre que a nossa justiça prevaleça. Mas a justiça de Deus é que prevalece. A justiça de Deus fala da sua integridade absoluta. A justiça de Deus fala da sua imparcialidade. E a justiça de Deus fala da sua justiça retributiva ou equidade no julgamento. Eu sempre gosto de entender e pensar nesse Deus justo, um Deus que é imparcial, é um Deus que é íntegro, e a sua justiça prevalece. Só que muitos de nós queremos que a justiça de Deus seja a nossa justiça, e não pode ser. A nossa justiça poderia parecer com a de Deus, mas a de Deus não pode parecer com a nossa justiça. Apesar de nós sermos seres humanos e queremos que essa justiça prevaleça, mas um dos atributos desse Deus é que a justiça dele é um dos pilares do seu caráter, revelando que ele é o padrão absoluto de retidão. Diferente da justiça humana, que pode ser falha ou parcial, a justiça divina é perfeita e imutável. E isso é uma coisa que eu gosto muito de olhar para Deus, e eu gosto de enxergar isso em Deus. Por isso, se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 4, o autor de Deuteronômio, alguém lembra quem escreveu Deuteronômio? Opa, Moisés. Moisés escreve Deuteronômio e escreve assim, ele deixa uma instrução. Ele fala, ele é a rocha, cujas obras são perfeitas.
e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto Ele é. Ok? Observe o que Moisés está dizendo. Que Ele é uma rocha, isso quer dizer que Deus é algo sério. Sério, Deus é forte, Deus é imutável. Ele vai dizer que todos os caminhos de Deus são justos. Este atributo, que é a retidão, que é a integridade de Deus, irmãos, este atributo indica que Deus é a fonte de toda a moralidade. Ele não apenas faz o que é certo, mas Ele é o padrão do que é certo. Apenas faz o que é certo, mas Ele é esse padrão. Sua natureza é totalmente pura e as suas leis são um reflexo dessa perfeição. Então, quando você começa a pensar nesse Deus, aí há uma desconstrução em nós. Essa desconstrução fala a respeito de tirarmos um pouco dos nossos olhos, aquilo que nós achávamos que Deus deveria ser, e nós deveríamos olhar para esse padrão e viver esse padrão diariamente. Então, essa retidão, esse Deus que é certo, não se corrompe, Ele não erra, Ele não volta atrás. A justiça de Deus, esse atributo que Ele tem, é um atributo real e verdadeiro. E por ser real e verdadeiro, esse atributo nos mostra o quanto a sua natureza é pura. Há uma pureza em Deus, há uma liberação em Deus de algo realmente poderoso, que eu e você precisamos e podemos vivenciar essa realidade todos os dias em nossas vidas. Por que nós precisamos ver isso em Deus? Porque Deus, Ele é esse padrão, Deus é esta moralidade. Às vezes nós queremos ser justos demais, mais justos do que Deus, e isso não pode ser. Deus é mais justo do que eu e você e todo mundo junto. O padrão de justiça de Deus está elevado demais. O padrão de justiça de Deus não é como o meu padrão. Isso quer dizer o quê, pastor? Irmãos, nós vamos ter que aprender que Deus faz tudo o que é certo em todo o tempo. Apesar de nem tudo sair certo para mim e para você, mas está certo aos olhos de Deus. Apesar de não vermos uma justiça favorável a mim e a você aqui nesta terra, não podemos esquecer que Deus é justiça pura e nada que acontece na nossa vida escapa da justiça de Deus. O mundo não é justo. As pessoas não são justas. As pessoas sempre estão tendo uma parcialidade favorável a ela, favorável ao que ela deseja, ao que ela quer. Às vezes nós estamos numa sociedade e essa sociedade sempre quer trazer algo para ela mesma, para se justificar de algo. Mas o padrão de Deus está muito elevado e nós precisamos viver esse padrão de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel e não comete erros. Ele não comete erro na minha vida e na sua vida. Ele não comete erro na minha casa e na sua casa. Ele não comete erros na nossa jornada em nenhum momento. Nada que acontece com a gente foge à justiça de Deus. Apesar que você pode dizer assim, mas eu não merecia perder. Como é que você vai entender se você merecia ou não perder, se o seu padrão de justiça é pequeno demais diante do padrão de justiça de Deus? Agora, nós, como os servos de Deus, precisamos nos submeter à justiça dele.
e permitir que essa justiça seja algo que vá nivelar a nossa vida diariamente, calibrar a nossa vida diariamente, porque essa calibragem de Deus à nossa vida nos melhora a cada dia. O padrão de Deus é que eu e você nos tornemos melhores do que éramos ontem, e que amanhã sejamos melhores do que somos hoje. Porque a justiça de Deus nos eleva a esse padrão de moralidade, nos eleva a esse padrão de retidão, nos eleva a esse padrão de pureza, porque nós somos chamados para brilhar em meio às trevas. Nós não podemos em nenhum momento, igreja do Senhor, olhar para as pessoas e achar que somos mais justas do que elas, ou que merecemos mais justiça do que elas, porque nada foge aos olhos do nosso Deus, nada foge ao querer do nosso Deus. Nosso Deus não é apenas um ser a quem nós reverenciamos diariamente, não. O nosso Deus é um ser que tem todo o poder em suas mãos. Ele tem toda a voz de autoridade em suas mãos. Ele tem em suas mãos o querer e o efetuar. Ele tem em suas mãos aquilo que Ele deseja que seja uma realidade em nossas vidas. Então, quando nós pensamos assim, irmãos, nós elevamos o nosso padrão. Quando nós pensamos assim, nós não olhamos para alguma coisa e nos sentimos injustiçados, porque sabemos que Deus é a justiça que nos conduz. Sabemos que Deus é a justiça que trilha o caminho com a gente. E aí que está o grande segredo. E o grande segredo não está em você ir a uma igreja. O segredo está em você entender que o seu padrão de justiça é menor do que o padrão de justiça do seu Deus. E que Deus nunca errará com você. Se você é fiel, se você é justo, nada que acontece na sua vida foge ao querer de Deus. Ou melhor, foge à justiça de Deus em sua vida. Precisamos entender isso como igreja do Senhor. Eu sei que nós vivemos em uma era em que muitos de nós estamos inspirados demais em querer ser ou em querer ter. Mas precisamos ser, irmãos. E o ser em nós é Jesus. É semelhante a Jesus. Jesus vai contar uma parábola, e você sabe muito bem sobre ela. Ele vai contar uma parábola que diz que pessoas começaram a trabalhar mais cedo, outras trabalhar ao meio-dia, e outras trabalhar no final da jornada. E aí ele faz uma pergunta às pessoas: quem é que merece mais? E alguns achavam que os primeiros que começaram a trabalhar mereciam mais. Mas aí ele vai dizer que o dono da vinha faz o que ele quer. Ele vai pagar todos com a mesma quantia. Por quê? Porque ele é o dono da vinha. Porque ele é o dono da vida. Então não interessa se eu faço mais ou se você faz menos. Ele vai dar aquilo que nós merecemos, aquilo que para Ele é justo. Você pode se sentir injustiçado, mas Ele sempre será a nossa justiça, porque Ele é o nosso Deus. A segunda coisa que eu quero falar para você hoje é que o nosso Deus, Ele tem uma imparcialidade. Eu gosto muito dessa palavra imparcial. Ele não está nem indo para a esquerda, nem indo para a direita, nem indo para um lado ou para outro lado. Ele é imparcial. Ele é um Deus que está julgando as nossas vidas de acordo com as nossas condutas. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2, no versículo 11, nós vamos entender que, diferente dos juízes terrenos, Deus não se deixa influenciar por aparência, riqueza, status sociais ou nacionalidade.
A justiça divina trata a todos com o mesmo peso e a mesma medida, baseando-se restritivamente na verdade e nas intenções do coração. Você pode dizer um amém por isso? Porque para Deus não existe filhos prediletos. Para Deus existe filho obediente, não filhos prediletos. Você não é melhor porque você tem uma cor branca ou negra, ou você é pardo, ou você é moreno, você é qualquer cor, amarelo, ou você é rico ou você é pobre, ou você tem títulos ou não tem títulos, ou você tem casa ou não tem casa. Deus não olha para isso. E louvado seja Deus porque Ele não olha para isso. Nós, seres humanos, olhamos para isso. Nós colocamos padrões em muitas coisas na nossa vida. Nós colocamos padrões em pessoas, rotulamos as pessoas, damos a elas um monte de coisa, mas Deus não é assim. Deus é muito mais do que isso. Deus, Ele não olha para mim, para você, achando que, esse filho aqui merece mais, ou esse filho merece menos. Não. Porque Deus é justo. A Bíblia diz em Romanos 2:11, pois Deus não mostra favoritismo. Amém por isso? Você pode entender isso? Deus não tem favoritos, mas Deus tem obedientes. Aí é uma diferença. Todo pai, toda mãe que aqui estão, os solteiros não vão entender isso, nem aqueles que não têm filhos vão entender isso. Mas nós, os pais e mães, somos muito interligados à obediência dos nossos filhos. Um filho obediente faz toda a diferença numa paternidade e numa maternidade. Um filho desobediente também faz toda a diferença. O desobediente não deixa de ser filho, mas ele não tem algumas coisas que ele tanto queria. O obediente não. O obediente consegue alcançar com facilidade aquilo que deseja. Por quê? Porque não é que seja favorito, é porque a obediência quebra o jugo e abre portas para sermos abençoados. Por isso não existe essa ideia de você dizer assim, fulano é melhor do que eu, porque Deus o abençoa mais do que eu. Não. Talvez a bênção que encontrou uma pessoa esteja ligada intimamente à sua obediência. Não que ele tenha um sobrenome melhor do que o seu, ou uma história de vida melhor do que a sua. Não. Porque Deus, Ele não tem filhos favoritos. E porque Ele não tem filhos favoritos, todos nós, tanto eu quanto você, podemos viver a dimensão que Ele quer para a nossa vida. Tanto eu quanto você podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade desse Deus. Tanto eu quanto você ou qualquer outra pessoa na terra pode experimentar esse Deus que é bom. Esse Deus que é justo. Esse Deus que vai muito mais além do que os olhos podem ver. Há uma música de Marcos Witt que fala que ele olha bem para o fundo do nosso coração. Ele consegue ver o nosso caminho. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Então ele sabe exatamente tudo sobre você e sobre mim. Aí ele sabe se você e eu somos detentores de obediência para alcançar o que queremos. Não basta querer alcançar algo, irmãos. Não basta querer ter vontade de algo. O que interessa para Deus é se o nosso coração está apto a ter o que nós queremos. Se o nosso coração é um coração obediente, e se aquilo que tanto almejamos e queremos, não será um vínculo de desviar o caminho, de olhar para outro lado.
Eu estava falando isso com alguém um dia desse, eu estava dizendo isso a ele, olha, sabe, às vezes nós somos tão desobedientes, que num dia das nossas lutas, no dia das nossas guerras, nós sabemos orar, sabemos buscar a Deus. Quando estamos no vale da sombra da morte, sabemos entregar o nosso coração e estamos ali diante do Senhor, dia e noite, noite e dia, buscando, orando, entregando a nossa vida a Ele, e aí Ele atende o nosso pedido. Quando Ele atende o nosso pedido, durante algum tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós somos fervorosos, nós somos aqueles que estão diante dEle, e qualquer coisa que Ele nos peça, nós vamos fazer. Mas o tempo passa, e uma tendência que temos é nos distanciar daquilo que fazíamos. Distanciar de uma vida prazerosa diante do Senhor, de uma vida piedosa diante do Senhor, de uma vida cheia de estímulo, de serviço, de dedicação ao Senhor. E aí o tempo passa. Só que eu posso me enganar. Você pode se enganar. Mas Deus não se engana com a gente. E nós podemos até nos enganar com Deus. Ou tentar enganá-lo, na verdade. Mas ninguém engana a Deus. Ninguém passa despercebido pelos olhos do Senhor. Quando Jesus diz lá em João 10, que os olhos de Deus estão sobre a terra procurando verdadeiros adoradores, Ele não está falando de levantar as mãos, Ele está falando de uma vida confiável, de uma vida dedicada, de uma vida entrelaçada com o chamado que Deus tem para ele. Aí tem um segredo. Porque se eu e você formos gente que não tem vínculo, que não tem raiz. Eu me lembro que uma vez, um pastor meu me quebrou quando ele perguntou assim: Marcelo, você tem raiz? E eu disse para ele: creio que tenho. E aí ele me mostrou uma situação que aconteceu, que eu fui rapidamente arrancado de uma coisa que eu fazia. E aí ele falou assim: você não teve raiz, porque uma coisa simples te tirou da presença de Deus. Quem tem raiz pode passar pelo que tiver que passar. Quem tem raiz pode viver o dia da grande tribulação, pode viver o dia da grande alegria, pode perder as suas folhas, pode ficar para lá e para cá com o vento, mas ela não é arrancada. E tem gente, Marcelo, que não tem raiz com o Senhor. Porque a raiz é que mostra quem você é com o Senhor. A sua vida não será perfeita. A sua vida não acontecerá nela tudo o que você deseja. Mas uma coisa você precisa ter: raízes profundas na presença de Deus. Porque é isso que nos motiva a continuar. Porque se Deus dá algo que você pede, Ele sabe que você precisa. Ele sabe todas as nossas necessidades. Ele sabe tudo o que nós temos que ter. Mas, irmãos, de verdade eu te faço uma pergunta hoje. Se você tivesse tudo que você quer e tem pedido a Deus, você ainda estaria na igreja? Você ainda estaria com o Senhor? Se você recebesse tudo que o teu coração mais anseia na vida, você continuaria fiel ao Senhor? Porque o objetivo, irmãos, não é ter, o objetivo é ser.
Porque eu tenho um exemplo bíblico interessantíssimo e você sabe qual é. O nome dele é Jó. Jó tem esse conceito com Deus. Não importava o que ele tinha, não importavam as coisas que eram importantes para ele. O importante para Jó era agradar a Deus. Então, no dia das bonanças, no dia das coisas grandiosas, nos grandes banquetes, nas grandes festas, nas casas cheias, na família abençoada, Jó era o mesmo. Da mesma forma quanto Jó perdeu tudo. Jó não tinha problema em ter e não ter. Porque ele sabia que quem deu a ele, poderia devolver a ele. Só que é interessante você analisar que Jó percebia algo que nós não percebemos. Que Deus, ele era justo. E que a justiça de Deus prevalece. Você acha que Jó recebeu em dobro o que havia perdido porque Jó era bom? Não. Era porque Jó era fiel, era reto. Só que nós não somos igual a Jó. Nós queremos as riquezas de Jó. Nós queremos ter a fama de Jó. Mas será que seríamos fiéis ao Senhor quando Ele tirasse tudo o que nós temos? Se você perdesse tudo o que você tem hoje, você continuaria fiel ao Senhor? Você continuaria adorando ao Senhor? Porque às vezes, irmãos, às vezes, e ouça o que eu vou dizer para você, às vezes nós não precisamos de bênção na nossa vida. Nós precisamos é de lealdade e fidelidade com Deus. Porque tem muita gente que recebe uma bênção de Deus e a primeira coisa que faz é trocar a bênção pelo abençoador. Tem gente que não pode ter um emprego, eu já entendi isso. Tem gente que não pode ter dinheiro, eu já entendi isso. Tem gente que não pode ter uma roupa nova, que eu já entendi isso. E às vezes eu estava falando com Deus e Deus ministrou ao meu coração. Eu não abençoo mais pessoas, porque eles não sabem lidar com a bênção que eu dou a eles. Porque a bênção, eu estou apto a abençoá-los em todo momento. Eu estou apto a dar a eles aquilo que eles desejam e querem, mas eles não estão aptos a receber o que eu tenho para dar a eles. Porque o que eu vou dar a eles pode ser algo que vai tirá-los do caminho. E isso é triste. Às vezes, eu não tenho mais orado para que Deus abençoe algumas pessoas. Porque eu prefiro que elas estejam diante do Senhor, com muito fervor, na sua luta, do que elas alcançarem seus objetivos e abandonarem a fé. E você sabe que tem muita gente que abandonou a fé porque alcançou os seus objetivos. Eu estou dizendo a você que Deus não tem filhos favoritos, mas Deus tem filhos aliançados e obedientes. E isso é algo que eu preciso te ensinar. Deus quer fazer mais na tua vida. Deus quer te elevar a padrões de excelência. Deus quer colocar seu nome em lugares aonde parece impossível de estar. Deus quer soprar o seu nome nos ouvidos de muita gente por aí. Mas Ele precisa saber se há confiabilidade em você.
Porque se não houver confiabilidade, esquece. Você vai ficar rodando e não vai alcançar seus objetivos. Porque Deus é justo. Ele olha diferente de mim e de você. No Salmo capítulo 9, do versículo 8, Deus garante que cada ação tem a sua consequência devida. Ele recompensa o bem e pune o mal de forma proporcional e justa. Este atributo se assegura que, no final, nenhum crime ficará impune, nenhuma fidelidade será esquecida. O problema é que nós temos crises de ingratidão com Deus. E quando é que essas crises acontecem, pastor? Quando nós não entendemos que não escondemos nada de Deus. Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus conhece o nosso caminho. E Deus quer que a gente tenha uma vida pautada diante dEle, com justiça, com retidão, com obediência. E aí nós vamos voar, nós vamos crescer. Toda vez que nós lemos o Salmo 1, e nós lemos muito aqui, e ele é muito citado aqui, a Bíblia nos ensina, no Salmo 1, que a gente precisa ter uma vida baseada, pautada, aliançada e alicerçada na palavra de Deus. E quando isso é uma verdade, nós experimentaremos aquilo que ela nos promete. O problema de uma geração, irmãos, é que ela quer ter, mas não quer fazer a sua parte. E Deus é justo. Olha o que diz Salmo 9, verso 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e governará os povos com retidão. Ele é justo. E nada foge ao padrão da justiça de Deus. A justiça de Deus é profunda, porque ela caminha lado a lado com a sua misericórdia. Para nós, os cristãos, o ápice desta união ocorre na cruz, onde a justiça foi satisfeita, o pecado foi punido e a graça foi oferecida. Por causa desta justiça divina, podemos experimentar aquilo que Ele promete a cada um de nós. Agora, isso não depende de Deus. Eu tenho aprendido uma coisa com o Senhor. A gente está terceirizando responsabilidade com Deus. E a gente não pode terceirizar responsabilidade. A gente está acusando Deus de injustiça, enquanto nós estamos sendo irresponsáveis. Mas gente irresponsável só traz a ela desgraça, só traz a ela a maldição. Mas no padrão de Deus nunca foi que eu e você fôssemos malditos. Tanto é que em Isaías 52, a Bíblia diz que Ele se fez malditos por nós. Que Ele se fez maldito por mim e por você. Então Deus não quer que sejamos malditos. Mas a maldição nos alcança quando nós desobedecemos.
Eu queria muito que você entendesse isso essa noite. E que você partisse para uma vida abençoada. Para que você experimentasse a graça e a misericórdia desse Deus todos os dias. Que você olhasse para dentro da sua casa e alcançasse e identificasse que a bênção do Senhor está seguindo a sua família. Porque muitas das vezes queremos essas coisas e elas não são erradas. O próprio Deus é abençoador. Mas Deus não pode nos abençoar se o nosso padrão está abaixo do padrão dele. Isso é reflexivo. Isso precisa ser extraído de dentro de nós como uma verdade absoluta. Ele precisa arrancar de dentro de nós tudo aquilo que é um padrão de justiça humano e permitir que a justiça divina seja uma verdade dentro de nós. Não olhe para Deus como um velhinho sentado num trono, com a cara fechada e amarrada. Não. Olhe para Deus como um ser lindo e abençoado, que dá muitas gargalhadas, porque Ele é um Deus festivo e alegre, que quer abençoar a sua igreja. Quando Ele manda Jesus, ou pede para Jesus, ou Jesus se doa por mim, por você, não foi apenas por um ato qualquer, foi por amor. E Deus ama você. E Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, querido e querida. Deus quer levantá-lo. Deus quer abençoá-lo. Deus quer fazer de você um expoente na tua geração. Mas a pergunta que Ele manda fazer a você é: você é confiável? Se Ele dá a você o que você pede hoje, você continuará sendo fiel? Ou você será apenas alguém que diz: já estou satisfeito, já é o suficiente? Eu gosto muito quando a rainha de Sabá chega diante de Salomão e diz assim: até hoje eu ouvia falar da sua sabedoria, mas hoje eu posso comprovar que tu é um homem sábio. E eu fico pensando nesse relato da rainha de Sabá. Só que esse relato só se torna uma realidade, porque lá atrás, muitos anos atrás, um homem chamado Davi comete um erro e nasce Salomão. Nasce um primeiro filho e morre, e depois nasce Salomão. E Deus diz a Davi: você não vai governar para sempre. Eu levantarei alguém que vai governar e vai construir um templo ou um tabernáculo para mim. E era Salomão. Só que Salomão talvez nem soubesse do que ele seria capaz de realizar. Sabe, tem coisas na nossa vida que nós não sabemos se somos capazes. Mas uma coisa eu posso garantir a você: se você tomar a decisão certa, você vai realizar coisas que você nunca imaginou realizar. Deus aparece a Salomão, ainda jovem. E a pergunta de Deus a Salomão foi: o que você quer? O que teu coração deseja? E talvez qualquer um outro crente dissesse assim: eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero ser conhecido, eu quero ter isso e aquilo outro.
Mas Salomão diz: não, eu não quero nada disso. O que eu quero é a sabedoria. E ele escolhe a sabedoria. E a sabedoria vai levá-lo a ter tudo aquilo que ele precisava ter. Você entende o que eu estou dizendo a você hoje? Suas escolhas definem seu futuro. Suas escolhas levarão você a tomar a decisão que você terá no seu futuro. Deus é justo. E Ele nunca vai esquecer dos seus atos de fidelidade. Deus é justo. E sempre vai corrigir você pelos atos de infidelidade. Deus é justo. E sempre vai dar a você a recompensa que você precisa. Tanto do bem que você faz, quanto do mal que praticou. Porque Deus é justo. A justiça é a moeda de Deus. Tanto para o bem, quanto para o mal. Espero que isso tenha feito sentido para você. E que você entenda isso. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, hoje pela manhã eu falei algo que para mim foi importante. Que por mais que qualquer um faça, ninguém poderá ganhar o Senhor no dar e no fazer. Mas uma coisa eu aprendi também, Senhor, que o Senhor não deve nada a ninguém. Não existe parcialidade no teu coração. Não existe pensamentos maus ao nosso respeito. Não existe nada, absolutamente nada, mais importante do que a sua presença. Ajuda-nos a compreender essa verdade. Ajuda-nos a andar debaixo dessa palavra. Ajuda-nos a melhorar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ok. Vamos ofertar ao Senhor? Vamos ofertar. Cadê? Ah, está aqui.